Registro suspenso. Médico investigado por deformar rosto de pacientes está impedido de exercer a profissão. Fraude. 10 servidores do Superior Tribunal de Justiça são suspeitos de comprar gabaritos em concurso. Otimismo. O comércio prevê aumento de 13% nas compras de Natal em comparação com o ano passado. E mais, vídeo de Natal que mostra PMs de forma bem descontraída viraliza nas redes sociais. Olá, muito bom dia, eu sou Rodrigo Orengo e a gente acompanha agora o Band Cidade, primeira edição. A gente começa falando de uma polêmica, um projeto aprovado na Câmara Legislativa que regulamenta a reprodução e comércio de cães aqui no Distrito Federal. A gente vai acompanhar essa reportagem, até porque causou muita repercussão aqui no Distrito Federal. Então vamos acompanhar a reportagem. Sorte do chocolate, que corre solto pela rua e recebe muito carinho da criançada. Infelizmente, nem todos os cachorros recebem esse tratamento. Vira e mexe são noticiados casos de maus tratos aos pets. Sem contar o mercado que virou a venda de cães de raça. Inclusive, nesta semana, o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal manteve a decisão que barra a venda de animais nas ruas da capital, principalmente na área da Feira dos Importados. E quem descumprir essa ordem pode pagar uma multa de R$10 mil. Recentemente foi aprovado na Câmara Legislativa um projeto de lei que trata de assuntos relacionados à criação, reprodução, comércio, bem-estar e melhoramento de raças caninas. O texto de autoria do deputado Rodrigo Delmasso, que era para vir como acalento aos protetores dos animais, foi recebido com muitas críticas, principalmente ao que se refere à forma como será feita a fiscalização para saber se a lei está sendo cumprida. O PL traz uma série de inconsistências, né? É um projeto de lei ineficaz e inexequível, uma vez que, conforme proposto, é impossível você fiscalizar se um animal está há mais de 6 horas no sol, sem água e sem comida, né? É um PL que foi criado ou por quem não tem conhecimento algum da matéria ou realmente fez propositalmente para confundir os órgãos de fiscalização. A advogada afirma que se reuniu com o deputado em uma tentativa de rever o projeto. Nós apontamos as inconsistências e incoerências do projeto, ele foi muito aberto ao diálogo e firmou um compromisso que essa matéria será realmente discutida por quem tem interesse no bem-estar animal. O deputado Delmasso diz que ficou surpreso com as críticas, mas não descarta a alteração em pontos publicados no texto. A intenção é regulamentar, sim, certo, a atividade de criação de cães aqui no Distrito Federal, até para que a fiscalização possa atuar de forma mais transparente, de forma mais eficaz, com base nessa legislação. Agora, alguns pontos que eles colocaram, olhando pela ótica deles, eles têm razão e nós fizemos uma proposta para que não fosse o texto inteiro vetado, certo? Mas somente o texto, parte do texto, ou seja, a espinha dorsal do projeto, a gente manter. Para quê? Para que a gente não perder o tema na próxima legislatura. Deixa eu conversar sobre este assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. A proposta que sofre forte oposição dos defensores animais. Pois é, mas assim, o problema é que uma lei dessa natureza, que regulamenta a criação, enfim, com relação aos pets, tem que observar o interesse também da sociedade, sobretudo da sociedade. Tem gente que abusa, tem gente que transforma o seu quintal e até o seu apartamento em verdadeiro canil, né? E com isso afetando não só a saúde pública, porque afeta em vários aspectos, né, do ponto de vista sanitário, e até do ponto de vista emocional, né? Imagina há pessoas que criam dezenas de cães latindo 24 horas por dia no pé do ouvido do vizinho, não há quem suporte isso. É preciso que essa lei contemple os dois interesses, o bem-estar do animal, mas também o bem-estar da sociedade. E o Conselho Regional de Medicina do DF suspendeu o registro médico de Wesley Murakami, apontado como responsável por trazer prejuízos a pelo menos 15 pacientes de Brasília. A polícia também investiga as ações de Murakami.
Wesley Murakami teve o registro suspenso depois que 2 denúncias contra ele chegaram ao Conselho Regional de Medicina do DF. Para o CRM, Murakami não tinha competência técnica para os procedimentos realizados. Não existe uma especialidade registrada no nome dele dentro do Conselho Regional de Medicina, mas a gente precisa apurar se ele teve alguma formação e não registrou no Conselho. A gente ainda não tem porque ele ainda não manifestou a defesa dele. Caso comprove que tem as especialidades necessárias para os procedimentos, Murakami pode ser punido de outra forma pelo Conselho. Ter a especialidade pode ser um atenuante. O que vai ser apurado é se ele realmente causou dano e se causou dano foi na modalidade de imperícia, caso ele não tenha a formação técnica, ou de negligência ou de imprudência. Mas isso aí nós não podemos ter certeza porque tudo ainda vai ser apurado. As vítimas do médico relatam que Murakami as convenciam de fazer um procedimento chamado de bioplastia, com o objetivo de mudar a forma do rosto ou do corpo. Mas o resultado final causou insatisfação nos pacientes. Agora a gente aguarda a manifestação dele, a defesa prévia dele. Se passar o prazo e ele não se manifestar, o processo vai seguir a sua tramitação normal até que chegue em julgamento em plenário. Ele tem aí agora um prazo aí de 60 dias para se manifestar. A Polícia Civil também investiga o caso. 15 pessoas já denunciaram o médico. Elas estão sendo ouvidas e encaminhadas ao Instituto Médico Legal para exames mais detalhados. Em nota, a defesa do médico Wesley Murakami informou que ele parou de fazer os atendimentos desde as primeiras denúncias em 2017. Os advogados vão entrar com recurso contra a suspensão do registro dele e a nota diz ainda que Wesley está em tratamento contra a depressão e espera ser intimado para prestar todos os esclarecimentos. Agora virou uma pendência judicial, Cláudio Humberto. Pois é, olha, há reparos a fazer, inclusive, ao trabalho do Conselho Regional de Medicina. O Conselho, o CRM, não é um órgão sindical, não existe aí para agir de maneira corporativista. Demorou muito a agir o Conselho Regional de Medicina. A gente vê que denúncias contra esse sujeito, né, por imperícia, por despreparo, acontecem, minha gente, desde 2014. Esse camarada vem atuando ali prejudicando pessoas, deformando as pessoas e de maneira definitiva. O pior de tudo, a pior notícia para essas vítimas é que aquilo ali não tem como reparar. Vai ter que conviver com aquela coisa. Algumas dessas pessoas foram transformadas em verdadeiros monstros, né? Em razão da incompetência desse profissional. E o Conselho Regional de Medicina está agindo, ainda bem que está, mas com muito atraso. Enquanto não agiu, deixou muita gente à mercê desses sujeitos. Você vê, só aqui no DF, são 15 casos de reclamações. E a Polícia Federal cumpre hoje mais uma operação. Dessa vez, as buscas são realizadas em endereços ligados à família do tucano Aécio Neves, em Belo Horizonte. A segunda fase da Operação Ross investiga lavagem de dinheiro e também corrupção passiva. Detalhe chegando ao vivo com a Renata Dourado, mais uma vez parlamentares no alvo, né, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, mais uma vez boa tarde para você, para o Cláudio e para todos que estão aí nos acompanhando. Então, dessa vez, a Polícia Federal cumpriu hoje 3 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aí ao parlamentar, ao senador Aécio Neves. Inclusive, a casa da mãe do Aécio também foi alvo dessa operação, desse mandado aí de busca. Os policiais, portanto, estiveram lá na casa dela também. Então, eles apreenderam documentos, equipamentos eletrônicos. Essa operação é para investigar se Aécio Neves e pessoas ligadas a ele receberam dinheiro indevido, ou seja, receberam propina. Isso porque delatores executivos do Grupo JF revelaram que a empresa repassou para ele algo em torno de 110 milhões de reais entre 2014 e 2017. Inclusive, a investigação aponta que parte desse dinheiro serviu para comprar apoio de partidos políticos. Cita, por exemplo, que o Aécio chegou a distribuir algo em torno de 15 milhões de reais pela compra do partido Solidariedade. Então, obviamente que tudo isso vai ser investigado. E essa operação, a segunda etapa dessa operação de hoje, foi exatamente para isso, né? Para tentar se aprofundar nessa investigação. No dia 11 deste mês, foi a primeira etapa dessa operação também para investigar essas possíveis irregularidades. Na ocasião, foram cumpridos mais de 20 mandados de busca e apreensão em 8 estados e também aqui no Distrito Federal, muitos desses endereços também ligados a Aécio Neves. A gente lembra que ele é senador, mas no ano que vem ele vai assumir a vaga
na Câmara dos Deputados, ou seja, foi eleito deputado federal. O Aécio Neves nega qualquer irregularidade, qualquer participação, disse que ficou muito surpreso com essa operação de hoje, inclusive envolvendo a mãe dele, então, de fato, ele nega qualquer irregularidade. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando as investigações. Cláudio Humberto, mais uma vez, Aécio Neves aí no foco da investigação. Exatamente. Eu acho que ele é o primeiro que não poderia alegar surpresa com essas investigações, né? A questão é que essa investigação está somente no começo, né? Nessa campanha eleitoral, em que a JBS, aqueles pilantras lá, deram 110 milhões à campanha do PSDB, que era presidido por Aécio Neves e também era o candidato a presidente da República, naquela mesma campanha a JBS gastou mais de 300 milhões de reais. Foi um espanto geral, né? Qual o interesse de uma empresa que mata boi financiar a campanha eleitoral? O interesse era, evidentemente, conseguir benesses no setor público. Se foram 110 milhões para Aécio, foram 200 e tantos milhões para o Partido dos Trabalhadores. Portanto, temos que ter paciência porque teremos ainda muitas informações, muitos desdobramentos desse caso. E olha, o Hospital Universitário de Brasília promoveu, na manhã de hoje, um mutirão solidário de Natal. Foram atendidas crianças do Centro Socioeducativo Santo Aníbal Maria, do Guará. Veja aí. Um teatro de fantoches encantou a criançada. Elas aprenderam tudo o que precisam para cuidar da saúde bucal. Você sabe onde tem flúor, Ana? Não. Na sua pasta de dente. Depois ainda tiveram aula para escovar melhor os dentes. Essa pequena aprendeu direitinho. Como primeiro, depois eu escovo os dentes. Isso. Depois mesmo. 256 crianças em nível de vulnerabilidade são atendidas em período integral pelo Centro Socioeducativo Santo Aníbal Maria, no Guará. Tudo de graça. As crianças que estão conosco pela manhã elas tomam café da manhã, tem as atividades sociopedagógicas e as oficinas, as convivências, e almoçam e vão para a escola. E no contraturno, no período da tarde, elas chegam da escola, almoçam, tem as atividades, né, e tem o lanche, e aí retornam para suas casas. Na manhã desta quinta-feira, além de aprenderem mais sobre saúde bucal, as crianças também foram examinadas por médicos do Hospital Universitário de Brasília. Todas as crianças que necessitam algum tipo de orientação, a gente está fazendo uma cartinha para os pais, né, de encaminhamento para o nosso hospital. Então, a gente está gerando um fluxo para o próprio hospital para atendimento. E a seguir, o verão começa amanhã e aqui no estúdio a gente vai falar sobre os cuidados com o câncer de pele. O Band Cidade volta daqui a pouco.